amado Pai, Pai de misericórdia e amor infinitos, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para primeiramente agradecer por tudo que temos recebido até os dias de hoje. Obrigada, Pai, por todo o amparo, por todo o auxílio, por todo o sustento e consolação, por toda a força e estímulo nos momentos difíceis que ora atravessamos. Também agradecemos por todo o amparo que nos chega do mais alto, amparo esse que fortalece a nossa fé com a dádiva da esperança por dias melhores para todos nós e para os que sofrem mais do que nós, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, os que estão perdidos em si mesmos e por aqueles que ainda não o conhecem. Que todos possamos ser envolvidos por vosso amor misericordioso e que a nossa fé nos leve sempre e cada vez mais para cima, para a frente e para o alto. Que a nossa irmã Denise, responsável pelo estudo dessa noite, possa ser envolvida e assistida pelos mentores da casa e que o fruto do seu trabalho e da sua pesquisa possa alcançar nossos corações, trazendo o conhecimento e a esperança que buscamos. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus e dos mentores da casa de João Batista, vamos dar início ao estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e amigas, vamos juntos agora conversarmos um pouquinho sobre os nossos talentos. Será que nós sabemos que nós temos talentos? E se nós sabemos, qual é o uso que nós temos dado aos nossos talentos? No dia a dia, o que nós temos feito dos nossos talentos? E para conversarmos sobre os nossos talentos, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, itens do 14 ao 30. E aí nós vamos aprender com Mateus. Mensagem de Jesus na parábola dos talentos. O Senhor é comparável a um rei que precisou fazer uma viagem longa para um país distante. Mas antes de viajar, o Senhor, ele dividiu os seus bens com os seus servidores. A um servidor, o Senhor entregou 5 talentos. A um outro servidor, o Senhor deixou 2 talentos. E com um outro servidor, o Senhor entregou 1 talento. Distribuição feita de acordo com a capacidade de cada servidor. E logo após, o Senhor, então, partiu imediatamente. Aquele que recebera 5 talentos, negociou com o dinheiro do seu senhor e ganhou mais outros 5 talentos. O outro que recebera 2 talentos também negociou os talentos do seu senhor e recebeu mais 2 talentos. No entanto, aquele que recebera apenas 1 talento, cavou um buraco na terra e enterrou o talento do seu senhor. Passado longo período, quando o senhor retornou ao seu país, chamou então os seus servidores para que dessem conta da administração dos talentos. Aquele que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e lhe disse: aqui te restituo os 5 talentos que confiaste a mim e mais outros 5 talentos que eu ganhei com a negociação que fiz. O que recebera 2 talentos também procedeu da mesma forma. Aqui te restituo os 2 talentos que me confiaste e também mais 2 que ganhei com a negociação. E quando chegou a vez daquele que recebera apenas 1 talento, esse servidor disse ao Senhor: Senhor, sei que és homem severo, que ceifa onde nada semeaste, que colhe
onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, eu enterrei seu talento na terra. E agora eu te restituo. Toma o talento que te pertence. Porém, o que recebera 5 talentos e que fez bom uso, boa administração desse talento, ele recebeu o aval do Senhor, que disse para ele: servo bom e fiel, pois que foste fiel com o pouco, te confiarei tantas outras coisas. Aquele que recebera 2 talentos também entrou na graça do Senhor, que também disse-lhe: servo bom e fiel, pois que foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei tantas outras. No entanto, esse temeroso, que enterrou o talento do Senhor na terra, quando ele foi prestar contas, sabe o que aconteceu? O Senhor disse para ele: servo mau e preguiçoso, se sabias que eu ceifo onde nada semeei, que eu colho onde nada pus, deveria ter colocado o meu talento na mão dos banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse aquilo que é meu, com juros. E aí o Senhor ordenou: retire esse talento desse servidor e entregue àquele que tem 10 talentos, pois aquele que tem, mais ficará na abundância. E aquele que não tem, mesmo aquilo que pareça ter, ele perderá e será lançado nas trevas exteriores. E aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Bom, numa linguagem metafórica, nós vamos ver o ensinamento do nosso Senhor Jesus sobre a aplicabilidade dos nossos recursos, dos nossos talentos. Certo é que Deus, ele doa, ele oferece graças divinas a todos os filhos, indistintamente, sem privilégios. Todos nós, mesmo aqueles que desconhecem os seus talentos, todos nós temos talentos, todos nós temos potenciais, todos nós temos uma herança divina que jaz na nossa intimidade e que o Pai, ele aguarda que façamos bom uso desses talentos. Os talentos, eles se apresentam de acordo com as capacidades desenvolvidas. Quer dizer o seguinte: se eu tenho um potencial e eu o utilizo, eu faço bom uso desse potencial, o que vai acontecer com ele? Obviamente, essa minha potência, ela será desenvolvida. No seu uso, na sua aplicabilidade, eu vou desenvolver outras possibilidades. E o que vai acontecer comigo? Ficarei na abundância, porque terei uma potência desenvolvida e outras descobertas, com novos aprendizados. Por isso, aquele que tem, mais fica na abundância, porque ele usa aquilo que ele tem. E com isso, nesse uso, no seu esforço, isso vai render frutos, juros. E ele, cada vez mais, ele se sentirá mais aparelhado, espiritualmente falando, mais qualificado. Da mesma forma, aquele que não usa a sua potência, as suas possibilidades, ele enterra um talento. Qual? O servo mau e preguiçoso. É como se cavasse um buraquinho na terra e colocasse ali uma graça divina. Ora, e de que adianta enterrar um talento se ele não serve para a nossa evolução espiritual? Se ele também não serve para ajudar nossos irmãos de caminhada? Se ele não concorre para o progresso do nosso mundo? Então, para que nós vamos ter um talento? E aí nós vamos ficar com uma potência paralisada, não será desenvolvida. Então, saibamos, primeiramente,
que Deus a todos os filhos oferecem talentos, graças divinas. Por isso, não há aquele infeliz, não há aquele desafortunado, não há aquele esquecido do amor do Pai. Esse é o nosso primeiro ensinamento. Todos nós temos talentos. E o que nós precisamos fazer para aprendermos a dar bom uso dos nossos talentos? Olharmos para a nossa própria intimidade e descobrirmos as nossas qualidades e valorizá-las, entendendo que é bem verdade que nós ainda estamos a caminho, temos muito a aprender, mas nem por isso nós estamos isentos da responsabilidade de desenvolver os nossos talentos, porque o certo é que no desenvolvimento desses talentos é que nós vamos evoluir espiritualmente. E os talentos, eles vão ser apresentados, eles vão se mostrar na medida que nossas capacidades, elas se desenvolvem. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos qualificamos, quanto mais nós temos interesse em aprender, mais nós vamos desenvolver nossos talentos. Seja um talento, por exemplo, na arte, um pianista, por exemplo, seja um poeta, se a pessoa se dedica a essa sua potência, a esse seu talento, certamente ele vai florescer. Senão, o talento ficará embotado. Pensemos, vamos dar um exemplo para a nossa reflexão. Pensemos em uma criança, trazendo para a nossa realidade do mundo, no nosso dia a dia. Quem de nós, ou quem quer que seja no mundo, daria a uma criança a responsabilidade de administrar, por exemplo, um hospital? Quem daria? E certamente todos vão falar, ninguém vai dar a uma criança a responsabilidade de administrar um hospital. É por que não? Simplesmente porque a criança, ela desconhece como realizar o trabalho, ela não tem maturidade para realizar o trabalho, então não tem como ela fazer um trabalho que ela não tem competência. E é por isso que nós vamos ver na parábola dos talentos que Deus a um deixou 5 talentos, o outro deixou 2, e com o outro deixou apenas 1. Ah, mas o Senhor foi injusto? Não, o Senhor não foi injusto. É que ele distribuiu os recursos de acordo com as possibilidades de cada um. De que adianta dar muitas possibilidades, uma responsabilidade enorme para quem não conseguirá fazer bom uso daqueles talentos? É o exemplo que nós estamos dando da criança. Se nós não oferecemos a uma criança a responsabilidade de administrar um hospital, por exemplo, porque ela não tem condições, assim também Deus, ele faz conosco. Ele nos oferece talentos e nos dá oportunidades para nós aplicarmos esses talentos. E o Senhor não aguarda mais daquilo que nós podemos oferecer. E é por isso que aquele que recebeu 5 talentos e soube negociar e ganhou 5 talentos, entrou na graça do Senhor. Aquele que tinha 2 talentos e conseguiu angariar mais 2 talentos, também entrou na graça do Senhor, tal qual o que tinha recebido 5 talentos. Os 2 entraram na graça do Senhor da mesma forma. Porque o que importa não é a quantidade e nem o que se faz. O que importa é você usar o talento que você tem, o que te compete, que é da tua responsabilidade. E se cada um entende que nós estamos no mundo com funções distintas e assim deve ser, com possibilidades diversas e assim deve ser, e cada um dentro do seu espaço, no seu lugar, aplicando os seus talentos,
daí nós estaremos concorrendo para o nosso progresso e para a evolução dos nossos irmãos em humanidade e cooperando com o progresso do mundo. Por isso, não há razões para a inveja de funções, de cargos, porque cada um vai ter que dar conta dessas responsabilidades. São possibilidades para o desenvolvimento de potências divinas. E nós não devemos falar para uma pessoa assim, olha, você tem que fazer isso, olha, você precisa fazer aquilo. Quem somos nós para saber exatamente o que é necessário a uma pessoa, o que está no seu planejamento reencarnatório, o que compete a ela desenvolver enquanto filho de Deus, seus talentos? O que nós sabemos? Não sabemos. Nada sabemos. E, na verdade, essas potências divinas é o ser que precisa descobrir dentro da sua própria intimidade, para delas fazer bom uso. E isso se faz com prazer, se faz com alegria. Quando uma pessoa encara uma responsabilidade, um trabalho como fardo, como uma coisa enfadonha, cansativa, isso não há ajuda no seu progresso espiritual. Porque trabalhar pela própria evolução, trabalhar para Deus, é trabalhar com alegria, é trabalhar com prazer. Daí, se nós nos sobrecarregamos de funções, de atividades, e isso está nos levando à dor, ao sofrimento, ao desânimo, nos deixando perder noites de sono, ou passamos a ter noites de sono mal dormidas, opa, é um alerta para nós pararmos, reflexionarmos o que é que nós estamos fazendo do uso do nosso livre-arbítrio, onde nós estamos entregando o tempo, as nossas energias, as nossas potências. Será que, de fato, nós estamos fazendo aquilo que é correto? Porque nós devemos fazer com qualidade, fazer com alegria, com prazer, e não fazer por dever, por obrigação, ou para agradar os outros. O que fulano vai falar de mim? Nós devemos agradar a nossa própria consciência, ficarmos em paz conosco e em paz com as leis divinas. Isso é que importa. E diante dessa reflexão, fazemos de novo a pergunta: o que é que nós temos feito dos nossos talentos? Já percebemos que nós temos possibilidades e todos os filhos têm essas possibilidades, todos nós indistintamente. Alguns, eles têm aptidões para costura, outros na culinária, outros na música, outros nos trabalhos intelectuais, mas certo, outros nos trabalhos braçais, mas certo é que todos são úteis, necessários, e todos podem desenvolver seus talentos, suas potências, nos ambientes em que se encontram, porque Deus oferece a cada servidor de acordo com as suas possibilidades e, obviamente, de acordo também com um planejamento reencarnatório. Por isso, nós não temos o direito de querer intervir na vida de uma pessoa. Nós não temos esse direito. E quanto às nossas escolhas, nós devemos ser coerentes com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós almejamos, com aquilo que realmente nos ofereça bem-estar interior, paz e alegria de viver. Por isso, qual o uso que temos feito dos nossos talentos? Lembremos que aqueles que aplicam os seus talentos e que eles frutificam e que eles rendem e oferecem juros, esses entram na graça do Senhor. E o Senhor diz para eles: servo bom e fiel, pois que foste fiel no pouco, confiar-te-ei tantas outras responsabilidades
maiores. Já aquele que enterra um talento, esse é visto pelo pai como um servo mau e preguiçoso. Mas é óbvio, porque vamos raciocinar, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça e desenvolve suas potências, ela é um servidor ativo, operante na sociedade. Essa pessoa contribui para o bem-estar dos demais. Lógico, seu trabalho vai oferecer frutos. E com isso, essa pessoa ela está crescendo espiritualmente e auxiliando aos demais. Entra na graça de Deus. Agora, o outro que nada faz, que não produz, é como que, de fato, ele enterra uma potência, um talento divino. É como se realmente cavasse um buraquinho na terra e colocasse ali aquela potência divina. E é uma pessoa preguiçosa, porque se a pessoa não usa o talento, ora, qual é o retorno desse talento? Não vai ter? Quais serão os frutos? Não terão frutos? Então, enterrou o talento. E para nós entendermos, vamos ao exemplo. Pensemos em duas pessoas no mesmo grau de inteligência, sendo que um que tem esse grau de inteligência igualzinho ao outro, um é ávido de conhecimento. Ele deseja muito saber e ele mergulha nos livros, ele estuda, ele é perseverante naquilo que ele quer aprender, ele se esforça. E quanto mais ele estuda, mais ele tem ânsia de saber. Pois bem, o que vai acontecer com esse coração que muito estuda? Ele vai se tornar uma pessoa intelectualizada, vai se tornar uma pessoa culta. Agora vamos para o outro, fazendo essa comparação, que estava no mesmo grau de inteligência desse coração que tem ânsia de saber. No entanto, esse segundo tem esse grau de inteligência, mas é preguiçoso. Mas acontece que ele não quer estudar, mas acontece que ele diz assim, eu não preciso aprender, já sei o suficiente. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, aquele que mais estuda, que mais se intelectualiza, ele acompanha o progresso e esse ser se encontra apto, qualificado para dar conta de responsabilidades maiores. E aquele outro que tinha o mesmo nível, o mesmo grau de inteligência que aquele que muito progrediu, mas ele ficou estagnado, porque preguiçoso, o que ele fez? Ele enterrou o talento. E, passado um tempo, aquela inteligência que ele apresentava não foi desenvolvida, não foi aplicada, o progresso aconteceu e ele ficou na retaguarda. Perdeu aquela potência. Por quê? Porque, diante do progresso, o que ele sabe agora? Como que ele vai trabalhar? Vai servir a quem? Fazendo o quê? E ele não vai encontrar aptidões, porque simplesmente ficou estagnado, enterrou uma potência. É óbvio que vai ficar nessa situação e depois, no futuro, precisará desenvolver essa potência, essa herança divina. Então, percebam, nessa comparação que nós estamos fazendo, duas pessoas com talentos iguais, no mesmo grau de inteligência. Um ávido de conhecimento e se esforça e luta e se torna cada vez mais um ser culto. E está na sociedade pronto para grandes responsabilidades. O outro, muito preguiçoso, nada quer fazer, não se interessa em aprender nada. O que ele faz? Ele enterra o seu talento.
a exemplo da parábola. Por isso é um mau servo, por isso ele é preguiçoso, porque ele não está trabalhando pela sua própria evolução espiritual e muito menos não está cooperando no progresso do mundo, não está ajudando os irmãos a caminharem. Então, enterrou uma potência. Mas um dia, é certo, todos nós teremos que dar conta da nossa administração. E aí, o que nós vamos oferecer? Será que diante dos talentos, das graças divinas recebidas, nós vamos conseguir oferecer frutos, juros? A exemplo daquele que recebera 5 talentos e 2 talentos? Ou nós vamos chegar de mãos vazias e nada teremos a oferecer? Como nós vamos dar conta da nossa administração? Porque um dia todos nós teremos que dar conta da nossa administração. Todos nós. E feliz é o servo bom e fiel, porque ele entra na graça do Pai. O servo bom e fiel, ele é operoso no mundo, ele ajuda na caminhada evolutiva dos seus irmãos, ele trabalha para que outros aprendam, para que outros bem usem os seus talentos. Pensando em nós, olha a nossa responsabilidade. Seja qual for o nosso talento, mas o pouquinho que nós tenhamos desenvolvido não é para ficar reservado simplesmente para o nosso usufruto. Nós precisamos oferecer do nosso talento aos demais irmãos. Se nós sabemos fazer algo, ainda que entendamos que nós estamos ainda nos qualificando, mas o pouquinho que venhamos a fazer já nos dá a responsabilidade de sermos úteis na obra do bem, a serviço do crescimento de todos. Por isso, se temos um conhecimento, o conhecimento não é para ser guardado para nós, é para ser levado a outros corações. Se nós sabemos de algo que nos dá bem-estar, é para ser levado também aos demais. Assim, os talentos eles serão multiplicados, porque o que nos eleva, o que nos conforta, o que estimula o nosso desenvolvimento, também vai concorrer para o progresso dos nossos irmãos. Responsabilidade enorme de todos. Nós estamos no mundo para servir ao mundo, para fazer esse mundo mais feliz, para trabalharmos todos nós, pelo progresso nosso, auxiliando o progresso dos demais. Daí nossos talentos, eles devem render frutos de bem-estar para nós e de progresso para todos. E Deus fica feliz com o servo bom e fiel, que muito produz. E se é assim, raciocinemos quais são as características do servo bom e fiel, para que, pensando em nós, saibamos fazer bom uso dos nossos talentos. Quais são as características que nós precisamos ter? Então, a exemplo da parábola, o servidor bom e fiel, primeiramente, ele é humilde. Ele recebe um encargo, uma responsabilidade, e ele a aceita. Sim, Senhor, o Senhor confia em mim e eu atenderei a sua ordem. É humilde, é submisso ao Senhor. Então, ele é humilde, ele é obediente, ele acata as ordens. Entende que o Senhor sabe o que está fazendo e aquilo que ele compete, nos oferece, que compete a nós realizar, o Senhor sabe que é o melhor para nós naquele momento. Daí o servidor não questiona, o servidor não reclama,
o servidor, ele não se coloca numa situação de, poxa, mas logo comigo, de pobre coitado. Não. Ele sabe que ele recebe um encargo e ele dá conta da sua responsabilidade. É um ser humilde, atende às ordens do Pai, é um ser obediente. E uma característica fundamental, ele é perseverante, pois se ele recebe uma ordem, ele luta para atendê-la, ele persevera, ele enfrenta os obstáculos, ele encara as dificuldades de frente e ele não se paralisa, e ele não se coloca na retaguarda. Ele entende que é seu dever dar conta da administração dos seus talentos, daquilo que foi entregue à sua responsabilidade. E assim ele o faz. Por isso, características do servo bom e fiel, que entra na graça do Pai. Humilde, obediente e muito perseverante. E é assim, nessa sua perseverança, que suas qualidades se desenvolvem, que seus talentos se mostram cada vez mais em abundância, porque se multiplicam. Quanto mais ele persevera, mais ele aprende, e os talentos eles vão crescendo. E esse servo, ele faz bom uso das suas potências divinas. Esse servo, ele vive em paz consigo mesmo e entra na graça de Deus. Que aprendamos a fazer bom uso dos nossos talentos. O que é que nós temos feito com os nossos talentos? É uma reflexão que cada um deve fazer consigo mesmo. E, a partir de agora, elegermos as atividades, os deveres que realmente nos proporcionem bem-estar e crescimento espiritual. Nós não podemos ficar paralisados no medo. Não podemos nos paralisar no medo. Ah, mas eu vou assumir essa responsabilidade? Ah, não quero, não podemos. Se percebemos que temos condições, ainda que vamos precisar estudar, aprender, mas se nós entendemos que nós temos condições, então vamos assumir as responsabilidades. Como aquele que recebeu 5 talentos, assumiu a responsabilidade, deu conta da sua tarefa. Como que recebera 2 talentos, se comprometeu e deu conta dos 2 talentos. O que não podemos fazer é enterrar o talento. Isso não podemos. Sem nos paralisarmos no medo. Vamos enfrentar os desafios. Vamos enfrentar as tormentas de cada momento. E vamos prosseguir para fazer com que nossos talentos frutifiquem. Também não podemos ficar no comodismo, porque nós já entendemos e aprendemos, como o servidor que enterrou o talento, que nessa situação de comodismo nada se produz. E se não se aplica aquilo que se tem, na verdade nós vamos perder, porque se uma potência não é desenvolvida, para que adianta, não é verdade? Então não podemos nos paralisar no medo, e também não podemos ficar estagnados, ficarmos no comodismo. Nós temos que ir à luta, temos que ir para o trabalho, porque o grande objetivo é crescimento espiritual, é progresso incessante, constante, permanente. E nós precisamos desenvolver nossas potências divinas, fazermos bom uso de nossos talentos. A exemplo de nosso Senhor Jesus, pensemos, filho obediente, submisso ao Criador. Cada talento, cada responsabilidade assumida, o Senhor, ele soube aplicá-la. E hoje é esse ser puro, angelical, que é o filho dileto, que vive junto ao Pai. Ser
humilde, ser obediente, ser que trabalha, ser operoso, é o nosso Senhor Jesus. E a exemplo do nosso Mestre, cabe a nós usarmos as nossas possibilidades, desenvolvendo os nossos talentos. Fica para nós sempre a pergunta, o questionamento. Qual uso nós temos dado aos nossos talentos no nosso dia a dia, na escolha das nossas atividades, nas eleições que fazemos em cada rotina do nosso dia a dia? O que é que nós estamos fazendo? Porque a cada um segundo as suas obras. Lembremos Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. A cada um segundo as suas obras. Aqueles que muito trabalham e aplicam bem os seus talentos, esses ficarão na abundância. E muito mais receberão. Aqueles outros que enterram seus talentos, esses ficarão na penúria. E até aquilo que eles pensam que tem, na verdade, eles perderão. E vão sofrer, e vão chorar, mas é óbvio, porque perdeu uma oportunidade de caminhar, perdeu uma oportunidade de ser útil, perdeu uma oportunidade de servir. E aí depois vai chegar o arrependimento, a dor. Por isso haverá prantos e ranger de dentes. Porque você tem todas as possibilidades para caminhar pelo amor, pelo progresso, mas a pessoa, ela se acomoda, ela prefere a estagnação, e aí vão chegar os sofrimentos. E aí não adianta o lamento, porque a cada um segundo as suas obras. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Bem, amigos, então, o que fica para nós de ensinamento? Feliz é aquele que reconhece os seus talentos, que faz bom uso dos seus talentos e que entra na graça do Pai. Esse evolui, progride, ajuda na caminhada evolutiva dos seus irmãos e trabalha por um mundo mais feliz. Qual uso nós estamos dando aos nossos talentos? Que cada um faça uma reflexão na sua própria intimidade e veja como anda a sua rotina de cada dia, onde estão sendo gastas suas energias, como essa máquina orgânica divina, o corpo, tem sido utilizada por cada um de nós. Muita paz, que o Senhor nos guarde e nos abençoe agora e para sempre. Todo o meu amor e meu carinho para vocês. Muita gratidão. Amado Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo que nos foi concedida. Que os ensinamentos recebidos nessa noite possam ficar gravados em nossos corações e mentes e que possamos aplicá-los em nossas vidas, melhorando-nos cada vez mais. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.